E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de deepfakes. Antes de qualquer coisa, saiba que tá uma barulheira aqui na vizinhança, então você vai ouvir cachorro latindo, você vai ouvir passarinho cantando. Sinto muito, mas não tem como eu isolar esses barulhos. Mas tenta imaginar que essa é uma trilha sonora e tal. Aí, ó, o cachorro aí latindo. Bom, o que eu queria abordar aqui hoje, né? Há muito tempo eu tô trabalhando com deepfakes. Eu até tava há muito tempo sem gravar vídeo, pois eu tava meio empenhado programando, gerando deepfakes. Eu até postei umas no Instagram. Eu vou colocar aqui na tela para você assistir. Eu fiz uma deepfake onde eu pegava a cara do Bolsonaro e colocava na Dilma e vice-versa, né? Eu pegava o rosto da Dilma e colocava na cara do Bolsonaro, fazendo o que a gente chama de face swap, ou troca de faces. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar. Vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que, se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para a aprovação da nova Previdência, nessa segunda etapa e também, posteriormente, no plenário da Câmara dos Deputados. É muito importante lembrar que, se nada for feito, o país não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros. Sem mudanças, o governo não terá condições de investir nas áreas mais importantes para as famílias, como saúde, educação e segurança. Eu fiz isso, não é difícil fazer, bastante tranquilo, e isso gera um alerta, né, sobre os riscos dessa tecnologia. Então, esse vai ser um vídeo longo, onde eu vou discutir tudo que é fundamental, fazer tipo um panorama histórico mesmo do que são deepfakes para você entender. E eu vou continuar esse vídeo depois mostrando, executando uma aplicação para você entender como é fácil gerar um deepfake. Então, esse primeiro vídeo vai ser sem código, só panorama geral, tal. No próximo vídeo eu vou mexer com um programa de deepfake para gerar deepfakes aí, para vocês entenderem como é o processo. Mas então, o que vem a ser deepfake, né? De onde vem esse nome? Deepfake é tipo uma sigla que junta Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Eu acabei de fazer um vídeo falando especificamente de Deep Learning. Então, o deepfake junta Deep Learning com fake. Basicamente, é uma tecnologia para sintetizar imagens, vídeos e sons humanos baseado em ferramentas de inteligência artificial. O deepfake é mais usado para gerar vídeos realistas de pessoas ou som realistas de pessoas, fazendo tipo uma montagem. Por exemplo, você imaginaria o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, chamando Donald Trump de imbecil? For instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. President Trump is a total and complete dipshit. Esse vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, ele não existe, ele foi totalmente gerado com inteligência artificial. Tanto os gestos da boca do Obama se mexendo, quanto o som. Eu não tenho certeza se esse som aí é deepfake ou se é alguém dublando. Mas nota como você consegue criar uma imagem bem realista, bem fidedigna em relação ao original, que poderia enganar o observador menos atento. Você achou assustador? Pois então, e se eu te falasse que essa tecnologia está ficando cada vez mais acessível, de forma que qualquer pessoa possa gerar um deepfake de alguém? Se você não acredita, veja, por exemplo, alguns deepfakes que eu fiz do Bolsonaro e da Dilma
Eu fiz sozinho, foi bastante tranquilo. E para uma coisa amadora que eu fiz em casa, até que o resultado eu achei que ficou muito bom. A principal questão envolvendo esses vídeos, esses deepfakes, é que eles se baseiam em um tipo específico de arquitetura de Deep Learning, que é o que chamamos de rede generativa adversária. Eu já falei um pouquinho dessa rede, são as redes GAN, né? Generative Adversarial Network. Se a gente for traduzir, seria algo como rede generativa adversária. É porque, na verdade, essa rede são duas redes. Para a gente entender isso, eu até expliquei isso no vídeo da Mulher Maravilha, que eu fiz, falando sobre a criação de pornôs falsos dela. Eu cheguei a explicar um pouco o que é GAN. Mas para você entender, eu vou trazer aqui o exemplo que eu gosto, que é uma analogia com um falsificador de dinheiro. Então imagine que você tem duas redes, duas pessoas aqui no caso. Essa pessoa aqui falsifica dinheiro. Ela cria dinheiro falso. E essa pessoa aqui é um cara que verifica, checa se o dinheiro é verdadeiro ou é falso. Então imagine o seguinte, essa pessoa não tem muita experiência produzindo dinheiro falso. Então o primeiro dinheiro falso que ela criar, uma nota de R$10, por exemplo, não vai estar muito realista. Vai estar vermelha demais, a assinatura do ministro da Fazenda não vai estar muito bem feita. Enfim, uma cópia muito ruim. Se ele fizer um dinheiro falso muito ruim e passar para esse cara aqui que verifica se o dinheiro é falso ou não, ele vai olhar e vai falar, pô, essa nota tá estranha, essa nota tá muito vermelha, essa nota tá com essa assinatura estranha. Toma de volta e refaz, porque eu não achei autêntico. Aí esse cara vai aprender com o que ele fez de errado, que esse cara que verificou. Esse cara aqui está alimentado com diversas fotos de dinheiro real, então esse cara aqui vai melhorar. Aí vai passar de novo para esse cara agora está melhor, mas está com esse problema. Aí vai devolver. E eles vão ficar fazendo essa brincadeira aí mais de 1000 vezes, milhões de vezes e tal. Até chegar um ponto que esse cara vai produzir um dinheiro falso tão realista que esse cara aqui vai olhar e vai falar, eu não sei diferenciar isso do verdadeiro e do falso. Já está muito bom essas cópias, esse dinheiro que você está fazendo. Então, assim, claro que tem muita coisa por debaixo dos panos, mas a rede generativa adversária faz basicamente isso. Então, se eu for gerar uma imagem do Obama, por exemplo, as primeiras versões desse rosto do Obama não vão estar realistas. Esse cara aqui que é alimentado com dezenas de fotos do Obama vai analisar e vai falar, pô, isso não está realista, toma de volta. E eles vão fazer essa brincadeira 1 milhão de vezes até que as imagens, nos mais variados ângulos do Obama, ficam realistas. E o mesmo vai ocorrer, por exemplo, com a voz do Obama, porque você também consegue treinar uma rede neural para gerar áudio, voz de maneira realista. Então é complicado. Tá rolando uma música aí no fundo, não sei se vocês vão escutar. Bom, a história dos deepfakes começou tanto na academia científica, quanto também no desenvolvimento por amadores. São duas histórias diferentes que eu vou explicar paralelamente. A pesquisa ligada a deepfakes na ciência se popularizou principalmente por conta da visão computacional. Bom, se você não sabe o que é visão computacional, eu vou explicar aqui de maneira bem resumida. A ideia é você criar tecnologias e tal que sejam capazes de extrair dados de imagens. Por exemplo, reconhecer se ali tem um rosto de alguém, reconhecer se ali tem uma cadeira. Tudo isso é visão computacional, pois você está extraindo informação automaticamente ou de maneira supervisionada de imagem. E nem preciso dizer que a visão computacional depende muito de inteligência artificial, porque você precisa treinar um modelo, por exemplo, para ele ser capaz de reconhecer objetos na cena. Pesquisando sobre o tema de deepfakes, eu descobri que lá atrás, em 1997, surgiu um artigo científico chamado Video Rewrite, que já tentava modificar a imagem do rosto de uma pessoa, mudando especificamente os lábios, fazendo ela gesticular outra coisa. Então é um artigo bem simplificado que já usava aprendizado de máquina daquela época para pegar um vídeo de uma pessoa falando, remover o lábio original que está sendo gesticulado para trocar por outros lábios dizendo outras coisas diferentes. Então é uma coisa muito mais primitiva, muito mais trivial, mas que já é bem interessante. Eu não cheguei a achar vídeos na internet com esse artigo, mas eu abri o artigo, vou colocar aí até para vocês verem,
imagens com as montagens que o pessoal fez. Eles pegaram vídeos de pessoas famosas, como é o caso, por exemplo, do ex-presidente John Kennedy dos Estados Unidos, para fazer tipo uma reanimação das faces. Né? Você pega a face original e você muda a animação especificamente da boca. Você tem uma máscara aqui na boca que faz as pessoas gesticularem outra coisa. Não foram redes neurais que eles usaram nesse trabalho. Eles trabalharam com cadeias de Markov. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas futuramente eu posso fazer um falando especificamente do que vem a ser cadeia de Markov. Existem vários trabalhos acadêmicos que tentavam fazer a animação das faces, da boca das pessoas falando. Mas assim, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu peguei um artigo de 2017, que é o artigo Synthesizing Obama, em que os autores pegaram imagens reais do presidente Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, melhor dizendo, e sintetizaram um vídeo com ele falando novas coisas. Given this audio as input, It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. our method produces the following output. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando, Here's the ground truth video of Obama saying the same words. especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. O interessante é que a contribuição do trabalho deles não é apenas em sintetizar imagens especificamente da boca. Eles conseguem sintetizar de uma maneira fotorrealista toda a face do Obama, de maneira que as expressões dele fiquem bem realistas em relação à boca, o que seria um problema no artigo de 97, que ele só anima especificamente a boca. E essa sintetização do que o Obama está falando é gerada a partir das frases. Então, a partir de uma coisa que você queira que o Obama diga, esse algoritmo consegue, de maneira realista, recriar todo o rosto do Obama falando aquela coisa. E pode ser a coisa que você quiser. Uma coisa importante a se falar sobre esse artigo, Synthesizing Obama, é que justamente ele precisa de um vídeo de uma pessoa originalmente falando alguma coisa para ele depois gerar um vídeo de saída com o Obama falando. Então tem o vídeo de entrada, que é alguém gesticulando alguma coisa, falando alguma coisa, e a saída é o vídeo do Obama falando determinada coisa. E o que é interessante é que a câmera que vai capturar esse primeiro vídeo da pessoa, o vídeo original da pessoa falando, que você vai ser usado como base para o Obama falando, essa câmera que vai capturar esse primeiro vídeo não precisa capturar profundidade, porque anteriormente a isso você precisava de um tipo de câmera especial que captura não apenas a imagem do rosto, mas também as distâncias, por exemplo, da câmera até o nariz, da câmera até a boca, sei lá. Não é que você precisava disso anteriormente para você recriar de maneira 3D a face. Mas você deve estar falando, Lucas, e daí? Que diferença isso faz? A diferença é que essa tecnologia criada em 2017 permite que qualquer pessoa usando uma câmera comum, seja uma câmera do seu celular, seja a câmera da webcam, qualquer câmera, você consegue usar esse algoritmo para gerar o seu deepfake. Então isso torna tudo mais acessível para que, usando a sua câmera comum aí, você consiga gerar deepfakes realistas. Como eu falei para vocês, houve esse desenvolvimento da deepfake na área acadêmica, mas também houve o desenvolvimento das deepfakes de maneira amadora, que pessoas fizeram em casa, por exemplo. Vamos falar agora, então, desses deepfakes gerados de maneira amadora. Os primeiros deepfakes que começaram a pipocar na internet, em fóruns e tudo mais, foi em 2017, principalmente com um foco de criar vídeo falso de caráter sexual de celebridades, atores, atrizes ou mesmo o pornô de vingança. Muitos deepfakes que surgiram também tinham um caráter bastante cômico, que era, por exemplo, você pegar um rosto de um ator homem e colocar no corpo, na cabeça de uma atriz. Muitos deepfakes que surgiram envolviam você pegar o rosto do Nicolas Cage e colocar em outros personagens, em mulheres, Não tem jeito, a internet ama o Nicolas Cage e as caras que ele faz nos filmes. Dr. Pavel, I'm CIA. It wasn't alone. You don't get to bring friends. They're not my friends. Don't worry.
No choice for them. And why would I want them? They were trying to grab your prize. They work for the mercenary. The Masked Man. Bane. Not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Os deepfakes ganharam notoriedade principalmente no Reddit, que seria tipo uma rede social, tipo um fórum, né, onde as pessoas publicam conteúdo, comentam coisas e tudo mais, mas também foram bastante postados no próprio Reddit, no YouTube e também no Twitter, que quando percebeu os riscos, o potencial dessa tecnologia, até tentaram remover muitos desses deepfakes, principalmente os pornográficos. O primeiro texto em alguma mídia mais relevante sobre deepfake foi em dezembro de 2017, numa mídia, né, num site chamado Vice. Essa reportagem focou bastante, principalmente nos deepfakes da atriz Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha nos filmes da Warner, da DC Comics. E eu até fiz um vídeo há mais de um ano falando especificamente dos deepfakes em relação a ela. Aqui eu estou abordando de uma maneira geral, trazendo um panorama histórico dos deepfakes até esse mês que eu estou gravando o vídeo, que é setembro de 2019. Logo depois da publicação dessa reportagem, a jornalista que publicou essa matéria, a Samantha Cole, da Vice, 6 semanas depois, ela publicou uma reportagem mostrando que as ferramentas automáticas para a geração de deepfake, usando inteligência artificial, meio que explodiram, principalmente para pornô, e ela basicamente disse que nós estamos ferrados. Para vocês terem ideia, surgiram, por exemplo, no Reddit, ferramentas meio que prontas, a gente chama isso de ferramentas de prateleira, que de uma maneira bem mastigadinha você entrega os vídeos pornográficos e os vídeos ou imagens da atriz que você quer colocar o rosto, e a ferramenta meio que faz tudo. Ela constrói o pornô fake da pessoa que você quiser. Então basta você achar um corpo de uma atriz pornô que tem uma fisionomia, um tom de pele bastante parecido com a mulher que você quer fazer essa montagem, e a ferramenta meio que faz tudo. Você nem precisa ter um background, um conhecimento técnico de inteligência artificial e computação para gerar esse conteúdo. Essas ferramentas são gratuitas e possuem manuais que explicam detalhadamente, passo a passo, o que você precisa fazer. Essas ferramentas são gratuitas e ensinam o passo a passo manual para você realizar para produzir esse pornô fake de maneira realista. Ou seja, estamos ferradíssimos. Em 2018, muitos sites como o Twitter, o Reddit e até o Pornhub, que é um site pornográfico, eles tentaram excluir muito desse conteúdo deepfake. Mas como vocês devem imaginar, na internet, essa é uma luta bastante infrutífera, pois muito conteúdo vai sendo gerado e fica difícil para esses portais criarem ferramentas que consigam remover todos esses deepfakes. Tanto que hoje em dia é bastante fácil você publicar deepfakes, por exemplo, no YouTube. Deixo claro, pessoal, que o deepfake não é usado especificamente para pornô. É claro que eles usam muito essa tecnologia para pornô, porque não tem jeito, né? Vocês sabem como é que são as pessoas, principalmente no anonimato da internet. Mas você pode usar deepfake para trocar rosto de pessoas, para fazer uma determinada pessoa falar coisas que ela não falou de fato. Mas muito desse estudo, principalmente amador que as pessoas têm feito, acaba sendo muito aplicado para pornografia. Vamos falar um pouco agora, então, dos deepfakes aplicados na pornografia, que eu acho que é um tema que é importante a gente conscientizar as pessoas. Os primeiros deepfakes pornográficos surgiram no Reddit em 2017, quando um usuário chamado Deepfakes começou a publicar esse material lá. Os primeiros deepfakes mais realistas que foram sendo construídos foram da atriz Daisy Ridley, que faz a Rey nos novos filmes de Star Wars.
Com o tempo, foram surgindo outros pornôs deepfakes de atrizes famosas, ou celebridades, como a própria Gal Gadot, que faz a Mulher Maravilha, que eu falei, a Emma Watson, que foi a Hermione no Harry Potter, cantoras como a Katy Perry e Taylor Swift, e até mesmo a Scarlett Johansson, que faz a Viúva Negra nos filmes da Marvel. Enfatizo, deixo bastante claro que muitos dos vídeos pornográficos dessas celebridades não são reais, foram totalmente sintetizados usando inteligências artificiais, trocando o rosto dessas celebridades em questão. Eu não cheguei a procurar esses deepfakes pornográficos para ver. Eu dei preferência a pesquisar deepfakes, por exemplo, no YouTube, onde você simplesmente trocava o rosto de celebridades por uma coisa meio humorística mesmo. Tem até o Bruno Sartori no Twitter que faz muitos deepfakes, por exemplo, do Sérgio Moro e também do presidente Jair Bolsonaro. Mas assim, na minha pesquisa, o pessoal está comentando que os primeiros deepfakes do gênero publicados no Reddit em 2017 e tal não eram muito bons. Então, como eu falei, os primeiros deepfakes de 2017 e 2018 não eram muito bons, eram bastante bugados, mas a própria comunidade do Reddit começou a criar novas ferramentas, compartilhar o código, corrigir bugs, até que eles começaram a criar deepfakes muito realistas. Sem falar que muitos deepfakes não pornográficos foram usados para treinar essas redes neurais a fim de se produzir deepfakes pornográficos realmente realistas. Quando isso começou a ser bombardeado na internet, muitos sites, jornais grandes de mídia começaram a noticiar esses deepfakes aplicados para pornografia. Tanto que o Washington Post, que é um jornal grande dos Estados Unidos, conseguiu conversar com a atriz Scarlett Johansson falando especificamente dos deepfakes. E eu peguei essa matéria porque eu acho interessante falar um pouco da opinião que a Scarlett Johansson, a atriz, tem sobre isso, sobre a imagem dela estar sendo usada nesses deepfakes pornográficos. Aí o que ela disse para o Washington Post? A primeira coisa que ela falou é que ficou bastante preocupada com esse fenômeno, descrevendo a internet como um vasto buraco de minhoca das trevas que se devora. Na mesma reportagem, ela enfatiza que ela não vai solicitar a remoção de nenhum desses deepfakes com a imagem dela, inclusive os pornográficos, pois ela acredita que devido à sua fama, sua popularidade, isso não afetará sua imagem pública, pois todo mundo saberá que esse conteúdo é falso. Sem falar que, na visão dela, as leis variando muito sobre esse tema em diversos países e a própria cultura da internet mesmo tornam essa luta para remover os deepfakes totalmente em vão. A Scarlett Johansson também fala que as celebridades não serão afetadas por essa tecnologia pela sua própria fama, mas que no caso das mulheres que não são famosas, as mulheres comuns, isso poderá afetar bastante suas reputações, principalmente se envolver algum tipo de pornô deepfake. Em alguns países, como no próprio Reino Unido e também nos Estados Unidos, já está havendo um intenso debate sobre criminalizar especificamente os deepfakes. Esses países têm uma série de leis em abusos envolvendo internet, mas nenhum voltado especificamente para deepfake. Mas isso está sendo debatido nesses países e no Brasil, até onde eu pesquisei, eu não achei nenhuma discussão jurídica sobre deepfake especificamente. Uma grande polêmica ocorreu em junho de 2019, quando surgiu um aplicativo chamado DeepNude, que, como você deve ter entendido pelo nome, ela se baseia justamente nessas redes neurais profundas, acredito eu nessas redes GAN, para remover a roupa de mulheres de fotos. Então imagina, você entrega para essa aplicação uma foto de uma mulher vestida e ele entrega a foto daquela mesma mulher pelada. Esse aplicativo, inclusive, tinha até uma versão premium, onde você comprava por $50 e rodava tanto em Linux quanto em Windows. Só que, claro, isso gerou uma confusão enorme, uma repercussão, imagino eu que processos e tudo mais, o que fez os criadores desistirem da proposta, removendo essa aplicação online e devolvendo o dinheiro dos usuários que compraram. Eu até consegui achar um print de um dos criadores no Twitter pedindo desculpas por ter criado essa tecnologia aí.
Mas assim, eu acho que é inevitável, eu acho que daqui a algum tempo vai surgir milhares de aplicações assim, essa tecnologia vai amadurecer cada vez mais e isso vai tornar tudo muito mais complicado. Vamos falar um pouco agora de deepfakes na política, pois você deve imaginar que essa tecnologia vai ser muito usada em eleições, fake news e tudo mais. Inclusive, se você quiser brincar com deepfakes para testar e tal, eu recomendo que você faça isso com políticos. Não pegue foto dos seus parentes, dos seus amigos, de youtubers e tal, porque eles podem não gostar da brincadeira, mas políticos, né, que se dane. Alguns deepfakes que ficaram bastante famosos foram alguns, por exemplo, que botaram o rosto do Hitler no presidente argentino Maurício Macri, e até mesmo outro que tirou o rosto da chanceler alemã Angela Merkel para colocar a cara do presidente americano Donald Trump. Em 2018 foi apresentado aquele deepfake que eu falei para vocês do Obama, na forma de um vídeo que foi publicado no YouTube, se eu não me engano pelo canal do BuzzFeed, para justamente conscientizar a população sobre os riscos envolvendo os deepfakes. Foi esse mesmo vídeo que eu falei antes, onde o Obama diz uma série de absurdos e chega ao ponto de xingar o presidente americano atual, o Trump, de imbecil. Em janeiro de 2019 aconteceu uma coisa muito estranha. Uma TV afiliada da Fox, lá nos Estados Unidos, ao invés de mostrar uma imagem do presidente Trump fazendo um discurso, eles colocaram um deepfake onde o Trump está com uma cabeça gigante e com um tom bem vermelho, bem laranja, parecendo até um biscoito Cheetos. E uma fala com uma língua meio esquisita. A pessoa que exibiu esse deepfake na TV acabou sendo demitida por isso. Até mesmo o Brasil teria sido alvo de deepfakes na política no ano passado, nas eleições de 2018, aonde circulou nas redes sociais um vídeo do atual governador de São Paulo, na época candidato João Dória. Ele estaria num vídeo participando de uma orgia, fazendo sexo com 6 mulheres ao mesmo tempo. Muitos alegados que foi usado deepfake nesse vídeo para colocar ali o rosto do Dória. Eu não sei, eu não cheguei a verificar esse vídeo aí para tentar fazer uma análise se é deepfake ou não. Muita gente disse que é real, muita gente disse que era deepfake. Então, como eu falei para vocês, eu não assisti, não tive a menor curiosidade de ver esse vídeo, então eu não posso falar nada a respeito dele. Vamos falar um pouquinho agora dos softwares que existem atualmente de deepfake. Em janeiro de 2018 surgiu uma aplicação desktop chamada Fake App. Ela serve principalmente para você trocar o rosto de pessoas em vídeos. Esse aplicativo usa as tais redes generativas adversárias que eu falei. Ela depende de uma GPU, de uma placa de vídeo potente no seu computador para gerar rapidamente esses vídeos e requer em torno de 3 a 4 GB de espaço no disco rígido para armazenar esses vídeos de alta qualidade com deepfakes. Além disso, esse aplicativo ele requer um número alto de imagens e vídeos, né, das pessoas que serão alvos aí do deepfake para criar coisas realmente realistas. O Fake App usa a biblioteca TensorFlow do Google, que é muito usada para você desenvolver aplicativos, programação de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Vários outros softwares também encontram-se disponíveis, como o Deepface Lab, que, se eu não estou enganado, foi programado ou foi publicado por russos. Esse está com o código inteiramente disponível na plataforma GitHub, que, para quem não conhece o GitHub, seria tipo uma rede social onde você compartilha código-fonte de programas para servir como um portfólio de programadores e também para disponibilizar ferramentas para outros programadores usarem, programarem e tudo mais. Eu não cheguei a testar, mas o Deepface Lab, ele inclusive chega ao ponto de entregar tipos executáveis para qualquer pessoa que não entenda de programação consiga baixar e gerar vídeos. Deepfakes bastante realistas. Pode ser aplicado inclusive até para o pornô que eu já mencionei antes. Existe também o Face Swap. Esse Face Swap eu cheguei a testar ele. Esses deepfakes que eu fiz
por exemplo, da Dilma, do Bolsonaro, foi nesse Face Swap. Ele é inteiramente fácil para você gerar deepfakes, mas é uma ferramenta bastante limitada, não é qualquer vídeo que você passa para ela que vai ficar bom. Tanto que vídeos, por exemplo, que envolve barba, envolve óculos e tal, não ficam tão bons. E eu estou pensando em fazer o próximo vídeo falando de deepfakes, mostrando essa ferramenta, o Face Swap, que eu achei bastante simples, bastante didática para a gente entender como gera deepfakes na sua própria máquina. Existe também o MyFakeApp, que eu nem cheguei a verificar, não cheguei a conhecer, que está disponível em outra plataforma que é tipo o GitHub, que é o Bitbucket. Para encerrar, eu vou falar duas novidades importantes sobre deepfakes que são de agora, né? São duas notícias, duas novidades desse mês de setembro de 2019. A primeira delas foi o surgimento de um aplicativo na China chamado Zao, que permite transpor o seu rosto no rosto de atores, atrizes, celebridades encenando grandes filmes. Esse aplicativo virou febre na App Store chinesa, permitindo, por exemplo, que você interpretasse o Leonardo DiCaprio no Titanic, a atriz Marilyn Monroe, ou até mesmo Jon Snow, Kit Harington no Game of Thrones. Ainda que não estivesse disponível oficialmente para a plataforma Android, alguém desenvolveu um APK, que seria tipo um pacote aplicativo dessa ferramenta para rodar num celular Android. Você só teria que baixar para o seu celular, instalar e rodar, que funcionaria perfeitamente. Só que não adianta você, aqui do Brasil, baixar esse APK, pois ele só funciona se você inserir um número telefônico chinês. Embora cômicos, os resultados são bastante surpreendentes. Passando poucas fotos para o aplicativo, ele conseguia gerar deepfakes em 8 segundos. E isso é uma coisa impressionante, pois se você tentar gerar um deepfake na sua própria casa, por exemplo, esses que eu mostrei para vocês da Dilma, do Bolsonaro, para eu treinar esse modelo para gerar esses vídeos, eu levei algo entre 15 e 20 horas. Então você produzir um deepfake amador na sua casa leva muito tempo. E essa aplicação chinesa gera muito rápido. Eu acredito que você conecta a uma central chinesa onde já treinaram um modelo parrudo, um modelo absurdo, de forma que é só entregar sua foto e ele rapidamente gera o deepfake e já te envia aí em 8, 10 segundos. Teoricamente, com esse aplicativo Zao, você consegue gerar deepfakes usando uma única foto. Mas o aplicativo recomenda que você tire várias fotos. Por exemplo, mexendo o rosto, piscando, abrindo ou fechando a boca. Ou seja, você realiza diferentes ações, diferentes situações aí para gerar o seu deepfake realista. Existe toda uma questão envolvendo privacidade, principalmente nesse aplicativo. A licença original desse aplicativo, o Zao, possuía uma licença um tanto aberta. Uma licença irrevogável, irrestrita e total, dizendo que todo aquele conteúdo gerado, suas fotos e tudo mais, poderiam ser usados pela empresa chinesa que desenvolveu o Zao em qualquer contexto. Isso gerou uma polêmica muito grande na própria China, onde as pessoas começaram a dar notas muito baixas para esse aplicativo por lá. Isso fez a empresa voltar atrás e inserir uma licença nos seus conteúdos gerados. Coisas, por exemplo, que esse conteúdo não seria usado comercialmente. Se você apagasse esse conteúdo no seu celular, a empresa alegava que também removeria isso do servidor. O que ainda deixou as pessoas um tanto zangadas, mas deu uma amenizada em toda essa situação. Isso lembra um pouco da confusão que houve aqui no Brasil com a FaceApp. Esse aplicativo pegava o rosto das pessoas e botava as pessoas crianças, pegava essas pessoas e colocava elas velhas e tudo mais. Então esse aplicativo, o FaceApp, até 2 meses atrás, era febre aqui no Brasil. E a licença sobre o uso dessas fotos pela empresa não era muito claro. O que fez o Procon de São Paulo processar tanto o Facebook quanto o Google. Eu falei Google, mas na verdade é Apple, tá? Elas foram processadas pois não informavam bem
essas questões controversas aí em relação ao uso dessas imagens. Outra notícia bem interessante sobre esse tema, que é bastante recente mesmo, foi dessa última semana, é a iniciativa do Facebook para conter esses deepfakes. Lendo diretamente do blog deles em português, eles falam que essas técnicas de deepfakes possuem uma série de implicações significativas para determinar a legitimidade desses conteúdos online. Só que, ao mesmo tempo, essa tecnologia não consegue ser bem periciada ainda. Não há muitos conjuntos de dados ou benchmark e tudo mais para você testar ferramentas que detectam deepfake ou não. Para fomentar a pesquisa nessa área, o Facebook criou tipo um concurso, uma competição, onde as melhores ferramentas que ajudem a detectar deepfake, como bases de dados prontas, como algoritmos mesmo prontos, tudo que for criado, toda ferramenta que for criada para conter os deepfakes, vão receber uma premiação gorda em dinheiro. Se eu não me engano, o valor chega a até 10 milhões de dólares. Essa competição envolve uma série de organizações, dentre elas o próprio Facebook, o The Partnership of AI, a Microsoft, acadêmicos da Universidade Cornell, do MIT, de Oxford, Berkeley, Universidade de Maryland, College Park e a Universidade de Albany. Todas elas estão se unindo para gerir essa competição aí de detecção de deepfakes. O objetivo desse desafio é produzir uma tecnologia que qualquer pessoa possa usar para detectar deepfakes, ou quando a IA de maneira geral for usada para tentar enganar pessoas. Enfim, eu vou colocar todos esses links de todos esses materiais que eu estou citando aí, para depois você ler. Eu recomendo que você dê uma lida na postagem que o Facebook fez, essa postagem, que está até em português no site oficial deles. Dá uma lida que eu acho bem interessante. Para concluir, vamos falar um pouquinho das implicações de deepfake aí no futuro próximo. Inclusive, eu até recomendo que vocês ouçam o Nerdcast dessa semana aí, que está com um grupo de pessoas especialíssimas na área de inteligência artificial, como é o caso do Caio Gomes, do fisiculturista, que também trabalha com machine learning lá na Amazon, mas também a Camila Laranjeira e a Virgínia Mota Vivi, do Peixe Babel, elas também participam desse Nerdcast. Também a Iaso, que eu não conhecia até ter contato com esse Nerdcast aí, eles discutem todas as implicações, todas não, né, mas muitas implicações do uso da IA no futuro, carros autônomos e tal, e tem uma parte do podcast que eles falam especificamente de deepfakes. Inclusive uma deepfake que eu não estou abordando aqui nesse vídeo, eu acho que é GPT-2. Deixa eu jogar aqui no Google para ver se eu estou falando certo. É GPT-2 mesmo. É uma ferramenta que foi desenvolvida, se eu não me engano, com um grupo de pessoas ligadas também ao Elon Musk. Eles criaram uma ferramenta que você meio que entrega um textinho, tipo uma manchete, e essa ferramenta cria todo o texto de toda essa reportagem por trás. Aí, para dar um exemplo que eles usaram no podcast para você entender, imagina que eu entrego para essa ferramenta uma manchete de uma notícia, por exemplo, a reciclagem é ruim para o mundo. A rede neural vai produzir um texto justificando com argumentos, sobretudo até falsos, mas gerando um texto realista para te convencer que a reciclagem é ruim para o mundo. Por exemplo, alegando que ela é muito cara, alegando que ela traz, sei lá, poucos benefícios na prática, que ela não faz muita diferença na ecologia, sei lá. Mas imagina você ter uma ferramenta dessas onde você simplesmente dá um texto de entrada e a ferramenta constrói toda a matéria. Imagina as implicações assustadoras que isso teria para a fake news. Imagina uma série de empresas usando essas ferramentas para difamar outros candidatos e tal. Então essa ferramenta, o pessoal que desenvolveu ela achou ela tão perigosa que não está disponibilizando publicamente. Mas eu vejo que não tem jeito, porque a ferramenta vai ficar cada vez mais acessível, as pessoas, os programadores de machine learning vão aprender a desenvolver ferramentas do gênero com o passar dos anos. Então,
isso vai acabar sendo utilizado aí para o mal de uma maneira bastante assustadora. E qual a consequência disso? A gente vai viver uma época que tudo que a gente vai ver, seja notícias, fotos, vídeos e tal, áudios, vão ser ultra realistas e a gente vai ter que desconfiar de tudo, pois essas ferramentas vão criar conteúdo falso tão realista que você vai sempre negar as coisas, inclusive o que é real. O que vai trazer umas consequências um tanto assustadoras, né? Imagina você ver um monte de coisa e não poder acreditar em nada. Hoje a gente já cai tanto em fake news. Quantas pessoas não mandaram uma fake news para um colega, para um amigo ou para familiares sem querer? Uma coisa que parece real, mas não é. Um pesquisador importante da área de IA, o Alex Chapandar, comunicou que todos deveriam entender o quão rápido as coisas serão corrompidas com a tecnologia atual e a que está por vir, e que o problema não é puramente técnico. É um problema que quem vai ter um papel importante para mitigar esses problemas é o jornalismo e a confiabilidade da informação. Então os jornalistas mais do que nunca serão importantes nesse futuro aí. O problema é que hoje os jornalistas têm sido fortemente atacados, principalmente por políticos, né? É só você pegar, por exemplo, líderes mundiais, como é o caso do próprio Trump nos Estados Unidos, o Maduro na Venezuela, ou até o Bolsonaro aqui no Brasil, que são exemplos de líderes que atacam pesadamente a mídia. Então é uma pena, pois isso vai enfraquecendo o jornalismo e de outra maneira acaba afetando inclusive a democracia. Imagina o homem entrar numa era onde não vai ser mais capaz de distinguir o que é verdade e o que não é. Então assim, é complicado e não dá pra gente fazer muitas conjecturas aí para entender o que pode estar para acontecer. Será que os deepfakes, as fake news vão ser responsáveis até por uma guerra mundial? Vamos ver, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia desse vídeo foi fazer um apanhado geral de tudo que eu acho relevante você saber de deepfakes. E no próximo vídeo, eu estou querendo mostrar para vocês o código e o funcionamento de uma ferramenta dessas, uma que se chama FaceSwap. Eu tive até uma discussão muito longa com os meus colegas do Science Vlogs Brasil sobre ensinar essas coisas. O pessoal acha bastante perigoso isso. Eu refleti bastante a respeito e o que acontece? O fato é, qualquer pessoa que tiver maldade e fazer uma pesquisa vai conseguir baixar aplicações capazes de gerar deepfakes realistas. Isso aí não tem como a gente remediar. Isso está acontecendo, vai acontecer. E eu acho que para a gente enfrentar esse desafio, a gente vai ter que fazer uma luta contrária, desenvolvendo tecnologia capaz de periciar esses deepfakes. E um passo para isso é a gente aprender, entender como os deepfakes funcionam. É tipo na computação, onde a gente, na segurança da informação, a gente, para aprender a lidar com ataques, por exemplo, ataques de rede, negação de serviço, hackear e tudo mais, para a gente aprender a lidar com esses ataques, a gente tem que primeiro aprender esses ataques. É tipo o próprio médico, ou o farmacêutico, né, o químico e tal, que para criar, por exemplo, um remédio para combater uma enfermidade, ele tem que saber como causar essa enfermidade em outras pessoas. Então, eu vou fazer um vídeo ensinando a mexer com uma dessas ferramentas, mais na parte do código. Eu vou ensinar uma ferramenta, ela se chama FaceSwap, e eu vou mostrar para vocês como que a gente roda isso no Google Colab. Para quem não conhece, o Google Colab é uma plataforma na nuvem onde você consegue rodar os códigos que você escreve em placas de vídeo muito poderosas disponibilizadas na nuvem do Google. Então você consegue rodar aplicações que exigem um processamento muito pesado em qualquer máquina, até mesmo no seu celular simples. Só que para um deepfake realmente ficar bom, você precisa gastar muitas horas, em torno de 15, 20 horas de processamento até treinar um modelo bom. O Google Colab tem uma limitação onde você não pode rodar mais do que 12 horas simultâneas na sua conta. Simultâneas não, mais do que 12 horas.
E um deepfake durante o tempo de 12 horas não fica bom. Você só consegue gerar deepfakes de baixa qualidade. Então eu vou mostrar para vocês como a gente gera deepfakes de baixa qualidade, só para você entender que não é difícil. É basicamente você pegar um código pronto e rodar algumas coisas. Basicamente é tipo você apertar alguns botões mesmo, entregar os vídeos, e ele vai cuspir o vídeo com deepfake. Mas ali eu queria detalhar para vocês algumas coisas de código, algumas coisas da própria RedGum. Então eu ainda vou fazer um segundo vídeo mostrando essas coisas para vocês. Até para esse conhecimento não ficar disseminado em apenas poucos detentores de conhecimento e tal. E também para a gente ter conhecimento, ter background técnico para ser capaz até de produzir ferramentas que possam identificar o deepfake. E eu acho que o interessante desse vídeo também é que eu vou poder mostrar para vocês um pouco como detectar esses deepfakes. Como que você percebe, por exemplo, que um vídeo é um deepfake e tudo mais. Eu vou tentar mostrar tudo isso nesse próximo vídeo. Tá certo? Então é isso, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Põe nos comentários aí alguma coisa legal pra gente continuar essa discussão. E nos vemos na próxima. Falou, 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 falou!